Olá, graça e paz, seja bem-vindo mais uma vez ao canal. Desde já peço que você se inscreva, dê o seu like, compartilhe com seus amigos esta mensagem. Eu tenho certeza que ela vai edificar muito a sua vida. Nós estamos chegando à última mensagem da série dos Ladrões dos Nossos Sonhos. E como para fechar essa série, eu quero trazer o assunto luto e perda. Todos nós estamos sujeitos a passar por isso, né? Não está no nosso controle, não é uma opção. Todos nós, algum dia na vida, passamos alguma perda, seja essa perda de alguém que amamos, ou seja de algo que era importante para nós. Seja um emprego, seja uma empresa, seja um relacionamento. E eu quero falar um pouco sobre isso hoje para a gente fechar essa temática dessa série. Porque às vezes a perda que a gente sofre no decorrer da vida, ela nos paralisa, ela nos impede de avançar, porque parece que nós morremos com aquilo que morreu. Seja uma pessoa que a gente amava, ou seja um sonho, um projeto de vida que nós idealizamos, e quando aquilo se acaba, ou aquela pessoa que a gente criava tanta expectativa vai embora, é como se os nossos sonhos também fossem embora com aquela situação ou com aquela pessoa. Eu quero também falar para você que se você tem alguém próximo a você que teve uma perda muito significativa, muito forte por esse tempo, que essa mensagem também vai servir para você. Porque às vezes nós estamos próximos de pessoas que estão passando por este momento difícil, seja por um luto, porque alguém morreu, ou por um relacionamento que se acabou, e às vezes a gente fica sem palavras do que dizer para a pessoa, de que maneira confortar esta pessoa. No livro de Romanos, no capítulo 12, no versículo 15, diz assim: alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Nós nem sempre vamos ter respostas. Não precisa ter resposta. Às vezes a pessoa só precisa que alguém esteja ao lado dela no momento em que ela está chorando, para chorar junto. Às vezes a gente quer tanto consolar, não é nem por mal, a gente quer tanto fazer com que aquele momento passe mais rápido ou passe de uma maneira mais suave na vida da pessoa, que nós criamos vários contextos, várias histórias, várias desculpas, várias situações para tentar amenizar a dor daquela pessoa, para de alguma maneira mascarar aquela dor. Mas a Bíblia não nos diz para fazer isso. A Bíblia diz que a gente deve se alegrar com aqueles que estão alegres, mas também que a gente deve chorar com aqueles que estão chorando. Então, se tem alguém próximo a você, não tente achar uma desculpa, achar uma resposta para essa situação que a pessoa está vivendo. Se o tempo é de chorar, chore junto, porque vai passar. Porque em Eclesiastes 3 diz que há um tempo determinado para todas as coisas. No versículo 4, quando no livro de Eclesiastes que está falando sobre esse tempo, que é tempo de plantar, é tempo de colher, mas no versículo 4 diz assim: tempo de chorar, tempo de rir, tempo de se entristecer e tempo de dançar. Eu quero dizer para você que se você está vivendo um tempo de chorar, não precisa você se congelar nesse tempo. Ele vai passar. Vai chegar o tempo de se alegrar. Talvez você esteja pensando que é impossível voltar a se alegrar porque a perda foi muito grande, porque a dor está sendo muito intensa. Mas a Bíblia diz que há tempo de se alegrar. Eu creio que o sorriso vai voltar. Como eu disse aqui no começo, que com o tema que é luto e também perdas, e o que teria relação, né? Porque quando a gente fala de luto, nós imaginamos apenas as pessoas que enterraram alguém que é muito querido, né? Um ente muito querido, muito amado recentemente. Mas o luto, ele acontece em muitas situações na vida de pessoas que não perderam alguém de uma maneira trágica ou que enterraram alguém. Às vezes tem pessoas vivendo luto por um relacionamento, por um casamento que às vezes a pessoa ficou anos, mas simplesmente um dia um daqueles que tinham jurado ficar até o final decidem quebrar essa promessa e ir embora. E aquele que ficou confiando naquela promessa, acreditando que nunca aquela aliança seria rompida,
às vezes vivem um luto eterno. Pessoas que não refazem a vida, fica 10, 15 anos vivendo, remoendo aquela amargura do abandono, aquela amargura daquela perda, seja uma perda financeira também. Quantas pessoas, às vezes a gente ouve, vê pessoas que não conseguem seguir a vida depois de uma quebra financeira, depois de uma falência da empresa. É como se aquilo se tornasse a realidade de vida dela para o resto da vida. O momento em que você está não define como a sua vida vai terminar. Respeite os processos. Se é tempo de chorar, chore, mas creia, chore crendo que o tempo de sorrir vai chegar. Com base no que eu estou falando para você hoje, eu quero ir para a história bíblica. No livro de Ruth, no capítulo 1, a partir do versículo 3, diz assim, olha: Elimeleque morreu e Noemi ficou com os 2 filhos. Eles se casaram com mulheres moabitas, que se chamavam Ruth e Orfa. Cerca de 10 anos depois, Malom e Quilion também morreram. Noemi ficou sozinha, sem os filhos e sem o marido. Aqui está a história de uma mulher que teve um dia mau. Todos nós estamos sujeitos, né? Estamos vulneráveis ao dia mau. O dia mau chegou para Noemi. Ela perdeu os filhos, ela já tinha perdido o marido, ela estava numa terra estrangeira. E no contexto aqui, naquela cultura, era uma sentença de indigar, porque a mulher, ela dependia da figura masculina, né? Se ela perdia o seu marido, ela deveria depender dos seus filhos, mas no caso de Noemi não sobrou nada. E Noemi tomou uma decisão, ela estava em Moabe e ela decide voltar à sua terra, que é Belém. E quando ela decide isso, ela despede as suas noras, fala para suas noras: seguem a vida de vocês, porque para mim acabou. Eu não tenho nada mais para oferecer para vocês. Orfa fica muito triste, se despede da sua sogra, mas vai seguir, vai reconstruir sua vida. Porém, tem uma das suas noras, Ruth, que decide, fala: não, eu não te deixo, não insista para que eu te deixe, porque nada a não ser a morte é o que vai nos separar. E Ruth segue viagem rumo a Belém junto com Noemi. Quando Noemi chega a Belém e é recepcionada por algumas mulheres da cidade, olha que interessante que ela fala no capítulo 1, no versículo 20, ela fala assim, ó. Ela fala assim: não me chamem de Noemi, respondeu ela, chamem-me de Mara, pois o Todo-Poderoso tornou minha vida muito amarga, cheia eu parti, mas o Senhor me trouxe de volta vazia. Por que me chamar de Noemi, se o Senhor me fez sofrer? Se o Todo-Poderoso trouxe calamidade sobre mim? Eu quero dizer que há fases do luto. E respeite. Como eu disse aqui em Eclesiastes 3, diz que é um tempo determinado para todas as coisas. Noemi estava numa fase do luto que era a fase da revolta. Ela estava na fase da desesperança. Ela não via sua saída. Noemi quer dizer a feliz, e por isso ela pediu que chamassem ela de Mara. Por isso que ela questionou: por que vocês me chamam de Noemi? Eu não sou mais feliz. Me chamem de Mara, quer dizer amarga. E Noemi estava com seu coração amargurado naquele momento, porque ela havia perdido aquilo que daria provisão, ela tinha perdido algo que ela amava, ela tinha perdido as suas perspectivas. Talvez você não perdeu alguém fisicamente, mas talvez você perdeu a sua provisão, você perdeu a sua perspectiva de futuro, talvez seja um projeto, um plano que estava todo desenhado e veio essa pandemia ou veio uma crise sobre a sua vida, tudo se rompeu, acabou. E talvez você esteja nessa fase que Noemi está. Não me chame mais de feliz, me chame de amarga, porque o Senhor tornou a minha vida amarga. Porque às vezes quando nós estamos amargurados da nossa alma, nós culpamos o Senhor, né? Nós queremos colocar, despejar sobre alguém aquela dor que nós estamos sentindo. Ela colocou a culpa no Senhor. Ela disse: Ele que trouxe toda essa tristeza, toda essa dor para a minha vida. E essa fase de Noemi passou. Então eu não sei se você está na fase da revolta, na fase da amargura,
Mas eu quero dizer para você que você não precisa passar o resto da sua vida nessa fase. Ela vai passar. Seguindo o texto, Ruth, que era sua nora que seguiu viagem com ela vai trabalhar nos campos para colher ali espigas, cereais, para o seu sustento e para o sustento da sua sogra. As terras, em várias colheitas, pegar ali as espigas que sobravam e ela vai parar na terra de Boaz. Boaz era um parente distante de Noemi. E na cultura, se uma mulher ficasse viúva, ela poderia se casar ou com algum irmão do seu falecido marido. E em caso de não ter mais irmãos, esse falecido marido, ela poderia se casar com um parente próximo. Ele era chamado de remidor ou resgatador da família. E Noemi, sabendo dessa lei, sabendo dessa cultura, quando Ruth conta para ela, olha, estou pegando espigas numa terra, ela pergunta de quem que era a terra e ela se lembra dessa lei, ela se lembra desse resgate e ela arma ali todo um plano, toda uma estratégia para que Ruth cobre de Boaz esse resgate, sugira para Boaz esse resgate. E dá certo o plano delas. E no capítulo 4, a partir do versículo 14 diz assim: Então as mulheres da cidade disseram a Noemi: Louvado seja Deus, que hoje proveu um resgatador para a sua família. Que este menino seja famoso em Israel, que ele restaure seu vigor e cuide de você na sua velhice, pois é filho de sua nora, que a ama e tem sido melhor para você do que 7 filhos. Noemi pegou o bebê, aninhou-o junto ao peito e passou a cuidar dele como se fosse seu filho. As mulheres da vizinhança disseram: Noemi tem um filho outra vez. E lhe deram o nome de Obed. Ele é o pai de Jessé, pai de Davi. Eu pulei aqui para o final da história, Porque eu comecei dizendo para vocês que em Eclesiastes 3 diz que há um tempo determinado para todas as coisas. E aqui o que eu li para vocês no capítulo 4, no versículo 14 do livro de Ruth, é o final da história de Noemi. Ruth se casa com Boaz, tem um filho com Boaz. E o que eu li para vocês aqui é o que acontece, Logo depois que ela tem esse filho, Ruth entrega ali na mão da sogra, a sogra pega no colo, abraça aquele menino. É como se voltasse a esperança, voltasse os sonhos para a vida de Noemi. E é com isso que eu quero terminar esta mensagem de hoje. Há um tempo determinado para todas as coisas. Há fases do luto. Se é tempo de chorar, chore. Mas não passe o resto da sua vida chorando, porque Deus tem continuação em histórias. Se é tempo de se alegrar, se alegre, não perca a oportunidade. Respeite as estações da sua vida. Se o momento está difícil, não tem problema, não precisa fingir que está tudo bem. Você pode chorar, mas continue, não desista. Se Noemi tivesse desistido na sua amargura, se ela tivesse ficado remoendo a sua tristeza, ela não teria ali sugerido para sua nora refazer a vida. Ela não estava sugerindo para que aquilo lhe beneficiasse, mas a Bíblia diz que ela tinha preocupação com a sua nora. Ela tinha preocupação com o futuro da sua nora. E essa preocupação dela, essa vontade de fazer algo pela nora que estava cuidando dela, trouxe para ela um novo motivo de vida, trouxe para ela uma nova visão, uma nova perspectiva. Noemi voltou a sorrir. Eu creio que você também vai voltar a sorrir. Não precisa você morrer junto com aquilo que se foi da sua vida. Você pode continuar. Se for o tempo de chorar, chore. Mas saiba que a palavra de Deus diz que o choro ele pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Que você tenha certeza desta palavra no seu coração e na sua vida, que há um tempo determinado para todas as coisas, que há fases
num luto, numa perda, mas você não precisa passar o resto da sua vida neste luto, nesta perda, porque o Senhor tem coisas novas, tem tempo de sorrir, mesmo depois de um tempo de chorar, vai chegar o tempo de sorrir. Eu creio nesta verdade, porque a palavra de Deus, ela é a verdade, e ela quem diz isso, ela quem garante isso para nós. Então que você tenha o seu coração alegre, que você tenha esperança mesmo no meio da dor, porque vai passar. Eu creio que vai passar, eu sei que vai passar, porque a palavra de Deus diz que vai passar, porque há tempo de chorar, mas também há tempo de sorrir. Eu quero agradecer por você ter ficado até o final desta mensagem, agradecer por você ter acompanhado essa série dos ladrões dos nossos sonhos, que você volte a sonhar, que você tire tudo aquilo que tem impedido de avançar, porque eu creio que grandes coisas o Senhor tem através da minha e da tua vida. Deus abençoe você e até a próxima quinta-feira.